Fala pessoal, quer aprender a ganhar dinheiro no YouTube sem ter que aparecer? Esse cara tem o melhor curso da internet. Clique no link da descrição e confira. Cara, Ô, Gogó, a gente falou tanto de peruca, de cabelo, É. de tal. Eu me lembro como você fez um Risorama, né? Que é o nosso festival lá. Aham. Uma vez te levei pra Curitiba. Te agradeço sempre, né? Aqui. Não, fiz o outro, fiz um no Rio E também. depois no Rio, foi sensacional. Mas eu me lembro que nesse de Curitiba, o teu personagem usava uma Usava peruca. uma peruca, cara. E que momento que você resolveu... Quando eu criei o personagem, eu trabalhava na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, fazia a Patrulha da Cidade, que era um programa policial humorístico. Então, quando eu tive a ideia do personagem... um programa policial humorístico, faz um sucesso estrondoso, né? Existe há rádio. 65 anos, alguma coisa assim. Eu trabalhei 21 anos nesse programa, Rádio Tupi do Rio. E eu fazia aquelas notícias policiais, fazia as vozes, criança, velho, pai de santo, bicha, polícia, ladrão. Então, o Jorge Miguel, que é o de Guapimirim, que eu falei que tem um amigo em Guapimirim, que ele era redator da Patrulha, hoje ele trabalha comigo, escrevendo para mim no Multishow. Eu fui criando, ele escrevia as notícias, né? Por exemplo, uma briga no meio da rua ali, que vai com uma ocorrência policial, na hora não tem nada de engraçado, mas aí ele fazia apuração, chegava as informações para ele, e o cara assim, o cara foi preso porque deu um chute no saco do vendedor Sempre tem um bagulho escroto. Mas quando ele pegava aquilo, então ele é como se a gente, né? O stand-up pega uma coisa e conta aquilo com humor, né? Então ele fazia aquilo, ele dramatizava as notícias e a gente fazia ao vivo no programa, né? O Coelho Lima, que mora em Ponta Negra, que eu te falei, ele lia a notícia e a gente fazia as vozes ali, criança, velho, pai de santo, dava aquele radioteatro ao vivo. Então foi onde eu aprendi bastante. Quando eu criei o personagem, o Paulinho Gogó, foi para poder dar os aniversários, 1h da tarde, que tinha o momento do carnê social da patrulha, que a gente dava os aniversários, mandava os alôs. Então eu tive a ideia de criar um personagem para fazer esse pedacinho, né? E foi onde eu criei, né, o carnê social do Paulinho Gogó. E aí depois eu contava uma história do personagem. Só que eu fazia só rádio. E rádio, hoje não, hoje tem câmera em tudo quanto é lugar, a rádio vira televisão, praticamente. Antigamente não. A única maneira que você tinha de levar a emoção pro ouvinte era através da voz, da impostação, da colocação de voz, do tom, né, da velocidade, do volume de voz. E eu não precisava de caracterização. Quando eu fui pro Wagner Monte, na CNT, em 99, eu tive que caracterizar o personagem. Só que da minha maneira. Eu fui na Uruguaiana ali, comprei uma peruca, comprei umas roupas, uma calça branca, aquele chinelo de couro, de enfiar o pé, só ir prender atrás. Relíquia, isso daí. Entendeu? Camisa, exatamente. Camisa colorida. Então eu dei uma caracterizada no personagem do meu modo. Caralho, tu foi na Uruguai, cara. Fui na Uruguaiana ali. E aí, cara, eu comecei no programa do Wagner Monte, na CNT. Usava aquela peruca e usava óculos escuro. Quando eu fui para a escolinha do professor Raimundo em 2001, e aí cheguei lá na escolinha, os figurinistas falaram assim, a gente vai dar uma guaribada aí no teu visual. Vamos tirar o óculos, que o óculos atrapalha a expressão, né? O olhar diz muito para quem está fazendo humor. Vamos tirar o óculos, abolir o óculos, vamos dar uma guaribada na roupa, escolher combinações de roupas, de cores, né? Com os outros personagens, para não ficar cor repetida. Então, a roupa não era nem do jeito que é hoje, não. Não era vermelho? Não, era uma calça meio bege, com uma camisa... Era uma calça meio gelo, com uma camisa meio bege e um colete azul turquesa, um sapato azul turquesa. Quando eu comecei a fazer show em circo com o personagem, e aí é que eu fui mudando, fui fazendo... né? Mas já tinha aquele segmento deles, já tinha aquela ideia deles, e aí é o personagem que é até hoje. Comecei fazendo circo, com peruca, só que... Aí já estava na praça, eu tô pulando aqui pra gente chegar na parte da peruca. Já estava na praça. Quando eu entrei pra praça em 2004, o Carlos Alberto me ligou e falou, pô, eu queria te sugerir uma coisa, o personagem é teu, mas se não tiver problema, será que dá pra diminuir um pouco a peruca? Eu falei, claro que dá. Né, que era muito grandona, então quando eu me movimentava, aqueles cachos saíam de ordem e ficava meio zoado. Aí diminuiu a peruca. Ficou legal. Teve o aniversário de 30 anos do SBT no Hotel Jequitimá. Então fomos eu, Frota e Marley Cevada. Frota tinha o negócio do Batman Hobby que ele fazia na praça. Aquele lá no Guarujá? É. Pô, fudido esse hotel. É, fudido. E aí, cara, o Carlos Alberto falou assim, ó. Então você vai me contar 2 histórias, a Marley vai contar, né, fazer o lance dela e o Frota vai fazer aquele com o Tuca, filho do Saulo.
eu fui. Aí me perguntaram, você precisa de quê? Eu falei, preciso do figurino e da peruca. Não esquece a peruca. A peruca é um outro departamento, era um outro departamento dentro do SBT só de peruca. Cheguei, saí do Rio de Janeiro, fui para Santos, cara, fui pro Guarujá. Cheguei lá, tô tranquilo, troquei a roupa. Falei, eu nunca coloco a peruca na hora, antes, né? Eu coloco na hora para entrar. Cara, o Carlos Alberto já tava com a Marley, eu ia entrar depois da Marley. E aí, cara, cadê a peruca? Ah, tá ali junto com as outras. Cheguei lá, a peruca não tava. Eu falei, cara, a peruca não tá aqui não. Ih, caramba, então esqueceram. E aí? Você tá acostumado a fazer durante anos com a peruca. Como é que você faz o personagem sem a peruca? Virou uma bengala aquilo, né? E eu falei, cara, e agora? Eu tava com o cabelo desse tamanho mais ou menos que tá o meu. Eu baguncei meu cabelo assim e entrei. Aí fui no improviso, né? Bate palma aqui comigo, é só vitória. Quem não tem dinheiro, conta história. Grande Casalbé, beleza. Pra comemorar o aniversário de 30 anos do SBT, fui no Jaça, cortei meu cabelo. Boa. Meu cabelo tava muito oleoso, tava tão oleoso que até meu piolho tava morrendo com colesterol alto. Não sei o quê. Pá. E aí, entrei na história, fiz o que tinha que fazer. Cara, saí, ninguém falou assim, pô, esqueci a peruca. Carlos Alberto também não falou. Falei, opa, maravilha. E eu cheguei pra ele e falei, ó, Carlos Alberto, entrei sem peruca, improvisei ali, porque esqueceram. Não, ficou melhor assim, ficou mais limpo. E aí foi ali que eu parei de usar a peruca, cara. Por acidente. Legal, E o personagem, a gente vai mudando, né? O personagem vai mudando com a gente, né? Eu lembro que o Zé Bonitinho, tive a honra de trabalhar com o Zé Bonitinho, porque eu tive a honra de trabalhar com tanta gente, com o Zé Bonitinho e Jorge Loredo, que ele falava, o Zé Bonitinho, no começo, era o pegador, era o cara que beijava, que pegava todas as mulheres. Aí ele foi envelhecendo. É muito engraçado que ele chamava. Aquele tupete, né? Come on, Perigote. boys, Tá, come on, girls. Garotas do meu Brasil, varonil. Então, ele falou, com o tempo a gente vai envelhecendo, o personagem vai envelhecendo junto com a gente. Tanto é que no final ele já... estou cansado porque já beijei 999 bocas. E ele já não pegava mais ninguém. Era o cara que só contava que pegava. Então, o personagem vai mudando com a gente também, né? Não, o Elvisley deve vir mudando contigo, né? Por exemplo, antes não tinha Faz cabelo, tempo que eu agora não tem. faço. Não, ele é bonezinho, né? Sim, sim. Ele era bonezinho meio da vila. É um personagem da periferia de Curitiba, né? Exatamente. Ele falou, ora, cara, presta atenção. O Piá. Fala Piá. Era o NP, eu, polenta, batata, tiguedo, caganeiro, furunco, chupeta, jardio, porvo, peito de pombo e sem sintoma. Tá certo. Pô, mas tu contou um pouco aí de como a tua carreira se desenvolveu, deu uma resumida. Mas, assim, o salto da Rádio Tupi, que era um programa policial humorístico, pro Wagner Moura... Wagner Monte, é outro cara. Pro Wagner Monte, não é um salto, assim, muito absurdo. Assim, mais ou menos, continua mais ou menos a mesma pegada, não é? Sim, sim. Mas aí, quem foi que te descobriu pra levar pra escolinha, que aí, aí virou só humor? Cara, assim, eu sempre criei as minhas oportunidades, sempre corri muito atrás de fazer o que eu faço hoje, né? Então eu fui inventando as coisas, fui criando as situações. Porque, na verdade, eu queria ter sido jogador de futebol. E aí, mesmo? Um problema de joelho, né? Eu operei o joelho, enfim. Tu tentou? Tentei Fez peneira? Volta Redonda, lá no Raulino de Oliveira. É mesmo? Fiz teste no Flamengo. Caralho, teu problema no joelho surgiu com que idade? Não, lá pros 18 anos. É? 18 anos. Mas aí eu já tava envolvendo, já tava fazendo música pra teatro já, entendeu? E aí eu percebi que... Essa música do Paulinho Gogó, inclusive, é tua. As músicas e dos personagens da praça também. Que legal. As do Paulinho Gogó. Eu comecei a fazer as músicas da praça, do Paulinho Gogó, as minhas. Bate palma aqui comigo, é só vitória. Quem não tem dinheiro, conta história. Se liga em mim que comigo o negócio é sério. Tudo que eu falo é fato venéreo. Hoje seria fato venérico, né? Eu tô contando história e não dou ponto sem nó. Quem é que faz a alegria do povo é o Paulinho Gogó. A da Marley Cevada é minha. Sou a Nina, bonitinha, eu pergunto pra valer. Fique atento, tio Carlos, com o que eu vou dizer. Nada a ver. Do deputado João Plenário também eu compus, né? Tu fez pós-novela também. Eu fiz pra trilha SBT, sonora. Né? Tem um montão de trilha sonora lá do SBT. Chiquititas, Carrossel, Cúmplice de um Resgate... Carinha de Anjo e tem uma outra lá que eu não me lembro o nome agora. Do trilhas, Carrossel, trilhas, qual que é? trilhas incidentais. Tá. Trilhas romântica, aventura. Tá. Então a cena romântica aqui tem aquela trilhazinha romântica, tá? A gente tá fazendo um negócio correndo aqui, tem que sair correndo. Aquela trilha de aventura, de suspense, de terror. Tem um monte. O que veio primeiro, cara? Ser comediante ou a música? Vem meio que paralelamente, né? A gente já fazia humor, deve ter sido contigo assim também, no colégio, brincando, só que eu não sabia que era profissão.
E quando eu não pude mais... Tu era o piadista da turma. Ficava de brincadeira lá atrás, no fundão, mas eu sempre prestei atenção, sempre fui bom aluno. Então eu Todo mundo fazia... fala isso, cara. Mas eu sempre fazia bagunça quando estava tudo dominado, entendeu? Opa, a matéria está dominada. Então eu ficava ali brincando, mas eu não sabia que isso era uma profissão, nem que poderia virar uma profissão. Quando eu não pude mais seguir, né, tentar ser jogador de futebol, eu sempre quis ser algo diferente. Eu já fui office boy, igual você foi, né? Fui das Casas Pernambucanas no Rio de Janeiro, ali na Rua Dom Gerardo, na Praça Mauá. Até os 18 anos. Eu já trabalhei na Petrobras, auxiliar de escritório, já fui vendedor de tecido na Casa Leotex. Tem um negócio engraçado do filme do Gogó do Paulinho que eu vou te falar daqui a pouco, com Casa Leotex. Como é que a vida dá umas reviravoltas, assim. A vida prega umas surpresas agradáveis pra gente, sensacional. E aí, cara, eu comecei a tocar violão. E tem umas passagens legais que eu estava aprendendo a tocar violão. Meu pai pedreiro, meu pai vendedor de panela, acordava cedo no outro dia. Eu ficava tentando tocar violão ali, aprendendo no pé da cama dele. Ele ficava puto da vida. Seu Lúcio, meu pai, 94 anos hoje, cheio de saúde, sou apaixonado pelo meu pai. Caralho! 94 anos. Lúcido, né? O nome dele é Lúcio, mas é lúcido. Ele mora contigo? Mora com minha irmã. E fica direto lá no sítio comigo também. Então, eu comecei a pensar na possibilidade de fazer alguma coisa que eu pudesse me destacar, né? Alguma coisa que pudesse mudar a minha história de vida. Não tinha nenhum artista na tua família? Cara, só um tio emprestado que tocava saxofone, tio Felinho. Fora isso, nada. Né? Hoje já tem mais algumas pessoas que já seguiram outros caminhos também da área artística. Nessa época aí, cara, da tua família? Tá maluco? Tá maluco? Vai procurar um trabalho, né? Tinha um tio meu, seu Fidelis, cara, tio Fidelis, que ele era muito rústico, muito ogro, né, cara? E ele não entendia isso de eu fazer teatro. Ele ficava, vai trabalhar, ele ficava tentando arrumar emprego para mim em oficina mecânica. Eu ficava, né, desviando dele, mas isso porque ele gostava muito de mim. Ele tinha um carinho muito grande e ele não entendia o negócio de teatro. E aí eu seguindo ali em frente, e minha irmã também tinha uma preocupação comigo, a Maria Lúcia, falava, olha, você vai fazer 30 anos, ela trabalhava nas Casas Leotex, onde eu vim trabalhar depois, você vai fazer 30 anos, você não vai ter dinheiro para constituir família, a vida passa rápido, mas eu tinha aquela perseverança, acreditava que ia conseguir, e graças a Deus eu consegui. A tua formação musical, você lê música? Partitura não, só eu tenho uma musicalidade muito grande. Você é um músico de ouvido. Eu tenho o Nilo Pinto que trabalha comigo, que faz os arranjos, é um arranjador maravilhoso. Ele é músico mesmo. E quando você fala de jingles, de vinhetas, tal, é uma coisa de criação. Eu faço a melodia. Mas quando você falou que você, trilhas incidentais, tal, isso daí já é um troço do trilheiro mesmo, né? Não, mas por exemplo, assim, como eu tenho uma musicalidade legal, não sei se é maravilhosa, mas é legal que dá pra fazer, às vezes me ocorre uma melodiazinha, assim, tipo de humor. Eu pego no WhatsApp, Nilo, faz um arranjo para essa melodia, para essa ideia minha. E como ele já tem ele trabalhou na Rádio Tupi comigo, como ele tem um sincronismo muito legal, um entendimento muito grande comigo, meu amigo particular, ele pega e manda, bicho, com arranjo todo do jeito que foi. Entendeu? Você entrega um Fusca e ele manda uma BMW. Exatamente, cara. Então eu fiz, deve ter umas 300 trilhas no SBT das novelas. E nessa... Caralho. E em algum momento, você falou, né, ter essas cobranças de família e tal. Em algum momento você teve uma banda, assim, que você quis fazer coisa musical? Tive banda, cara. Eu sou muito fã do Nenhum de Nós. Nenhum de Nós, né? O tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida. Camila. Então, sou muito fã deles, sempre fui, uns e outros, Engenheiro do Havaí, essa galera toda. E eu resolvi montar uma banda. Eu comecei a estudar. Não, uns e outros era da Ilha do Governador. Eu comecei a estudar música na Escola de Música Vila Lobos, que não dei prosseguimento. Lembra do Tony Platão? Era meio nessa linha. Eu conheço Tony Platão, nessa época do Ojeriza. Sim, é marido da coreógrafa. E eu resolvi montar uma banda de rock, cara, para fazer vocal e tocar guitarra base. E eu queria um nome no mesmo segmento de Nenhum de Nós, Uns e Outros, né? E aí eu tive a ideia de botar o nome de Todos Iguais. Principalmente porque eram todos muito diferentes, não tinha semelhança nenhuma. E fiquei um bom tempo com essa banda de rock, Todos Iguais, mas depois segui o meu caminho. Né? Os parceiros de banda, tu achou tudo no Vila Lobos? Não, só o Alexandre, que começou a estudar lá também. E o Flávio e o Wellington não, eram de outro local.
Mas eu tive esse começo, né? E aí, musicalidade, comecei a fazer as trilhas, jingles, aí pra Rádio Tupi, as vinhetas da Rádio Tupi. E eu fui seguindo por esse caminho. E aí, Praça é Nossa, antes Escolinha do Professor Raimundo, então... Cara, é um bom nome pra banda de japonês, né? Todos iguais, todos iguais. Porra, eu falei isso pro Teddy Correia lá do Nenhum de Nós, contei essa história pra ele. Pô, ele é da hora. Tinha te perguntado, eu não lembro se tu me respondeu, porque a gente acabou indo longe. Sobre como é que foi o pra tu ir do Wagner Monte pra... Não, a minha ida pra Rádio Tupi foi o seguinte, eu morava com meu pai pedreiro, a gente morava a subida do morro ali em São João de Meriti, na Venda Velha, era a segunda casa. Cara, e aquela dificuldade, aquele desespero para dinheiro, muita dificuldade financeira. Antes disso teve o tal do filme. Não, o filme veio depois disso aí. Então tu tá falando de uma época que tu tinha uns 17, 18. 17, 18 anos. Tá. Surgiu o lance do filme, né, com abordagem evangélica que não rolou. E aí eu comecei a fazer teatro e fui... Aí me sindicalizei, consegui o registro provisório, que a pior coisa que tem é você conseguir o registro provisório do Sindicato dos Artistas, porque aí você tem, não sei se está assim ainda hoje, você tem 1 ano para conseguir um contrato profissional. Então, quer dizer, o que você demorou para conseguir o provisório, quando você consegue o provisório, aí tu tem que correr. Tem que conseguir o profissional, né? Isso tem a ver com o DRT? DRT. DRT é Delegacia Regional do Trabalho. Mas com a DRT você consegue aliás, com o sindicato dos artistas, é que eles te dão autorização para o DRT. E aí você tem que conseguir um profissional, senão o seu registro não fica definitivo nunca. Aí tu vai ter que fazer uma escola profissionalizante para poder, você perde muito mais tempo. Eu tenho um DRT, eu achava que era difícil, tá feito. Não, mas tua carteira tá carimbada no Ministério do Trabalho? Eu tinha que fazer uma cena, era um negócio assim, tinha uma bancada. Então é uma bancada avaliadora, um negócio assim. E eu, cara, eu fui para correr atrás disso. Aí fui fazendo peças infantis, fazendo um montão de coisa, para juntar material para entregar no Sindicato dos Artistas, para eles avaliarem a bancada, né, avaliadora. Na época era uma pasta, um portfólio. E aí me deram o DRT. Eu fui no sindicato, fui no Ministério do Trabalho, carimbaram minha carteira, né, profissão, ator. E aí o bicho pegou, cara. E falei, e agora? Porque era provisório, né? E eu lembro que eu fazendo teatro, eu cheguei numa... Olha como é que é engraçado. Eu tinha um amigo, tem um amigo que eu não vejo há bastante tempo, mas é o Gelson, tocava cavaquinho, ele tinha um trailer na Venda Velha. Então ele ficava aberto até 4 horas da manhã. Eu chegava da correria, eu ficava ali conversando com ele no trailer, comia um hambúrguer, coisa e tal. Eu ficava brincando com ele de imitar o Saulo Laranjeira, cara, o deputado João Plenário da Praça é Nossa, porque ele adorava o Saulo Laranjeira. Eu ficava, não pode, porque tu é a topeira que tu é. Não sei o quê. E ele, eu não sei se eu imitava de ele, mas ele morria de rir. E teve um dia que eu cheguei, eu senti uma dor no tendão de Aquiles. Eu falei, cara, já estou com uma dor no tendão de Aquiles. Vou para casa. Quando cheguei em casa, meu tornozelo estava muito inchado. Fui no médico do Sindicato dos Artistas no outro dia, que já tinha direito a médico. Ele falou, você está com princípio de erisipela. Eu falei, como é que é? Fica a perna toda inchada. Ele falou, não, princípio, você está com uma tendinite muito forte, uma bactéria no tendão de Aquiles. Você tem que curar isso, senão você pode se prejudicar. De passar 3 benzetacil, cara. Nossa. E aí eu não sabia que era benzetacil, né, irmão? Na época, fui tomar. Eu quase morri, cara. Porque mandaram tomar no braço. No mesmo dia, né? Não, dia sim, dia não. Mas nisso eu tive que ficar de repouso, com o pé para cima, em casa. E eu fiquei ali com teclado, fiquei com violão, fazendo umas musiquinhas, né? Eu tinha 19 anos, isso já. E aí eu ouvindo rádio, eu ouvi a Patrulha da Cidade, aquelas vozes, criança, velho, pai de santo. Eu falei, porra, isso aqui é um programa de rádio, Rádio Tupi, cara. Meu pai ouvia isso quando eu era criança. Porra, eu vou procurar emprego nessa rádio. E eu melhorei e fui pra Rádio Tupi. Eu cheguei lá, tudo vai se encaixando, cara. Eu cheguei lá, não sei como é que eu consegui subir na rádio, que é cheio de segurança. Era um programa policial humorístico, né, mas que fazia denúncias. Não sei como é que eu consegui subir. Sei que daqui a pouco eu estava lá em cima, no 8º andar, e o cara falou assim, não, quer falar com quem? Eu falei, quero falar com o GG, apresentador grande, saudoso GG. Aí ele falou assim, o GG tá acabando o programa, mas fica aqui, quando ele acaba o programa, ele sai para fazer xixi, que ele toma remédio muito forte, então ele vai falar contigo. Então, quando acabou o programa, ele passou, eu falei, seu GG, ele falou, um instantinho só, que eu vou no banheiro. Quando ele falou assim, o que foi? Eu falei, eu sou ator profissional, estou vindo aqui para pedir uma oportunidade aqui na rádio. Ele falou, meu filho, volta aqui amanhã e conversa com o Coelho Lima, porque esse rapaz, aí o rapaz estava entrando no elevador, assim, esse rapaz que está aqui, ó, ele está saindo da rádio, porque ele faz dublagem e não está conseguindo
conciliar os horários. Caralho, tu foi no dia perfeito. Assim, não sai ninguém. Eu fiquei 21 anos, não é uma coisa que sai e entra, sai e entra. Eu fiquei 21 anos. Eu fui exatamente naquele dia. E é o filho do Mário Tupinambá, que fazia a escolinha do professor Raimundo. Sim, Homem, seu menino, venha! Camarão é a mãe. Camarão é a mãe. Era o filho dele, cara, que era o dublador, tava lá, saiu. Eu fui no outro dia, conversei com o Coelho. Aí falei assim, pô, mas amanhã é 7 de setembro, tem... A rádio funciona, meu filho, se tu quer aprender, quer trabalhar em rádio, já esquece feriado. Rádio não tem feriado, não tem nada. É igual a internet. Trabalha, exatamente. Quantas vezes você gravou aqui no feriado? Nossa. Enfim. E aí eu comecei esse processo todo. Eu fui no dia certo, fiquei um mês fazendo teste. E aí a vida foi caminhando, fui contratado pela rádio, finalmente. E aí conheci o Tutuca, que morou lá no Jacaré. Você, né, morou. Foi um comediante Tutuca. Xiii, como é boa essa secretária. Ela me desse bola. Foi o primeiro cara assim, que me esticou a mão e me orientou e foi me ajudando, me levou para trabalhar com ele. E aí eu comecei a evoluir na profissão, cara. Aí depois fui pro Wagner Montes. E daí pra escolinha? A minha ida pro Wagner Montes, a caracterização é que me ajudou no processo da escolinha do professor Raimundo. Luiz Penido, narrador esportivo, né? Washington Rodrigues, comentarista esportivo da Rádio Tupi. Na época, o Washington Rodrigues era da Rádio Globo. Foi pra Rádio Tupi e começaram a conversar comigo. Eu comecei a fazer humor no esporte da Rádio Tupi, com o Luiz Penido. E um dia eu cheguei, eu já fazia o personagem no Wagner Montes. O Luiz Penido deixou um bilhete assim em cima da minha mesa, na produção da Patrulha. Manfrini, entrar em contato com Chico Anísio. Eu falei, Chico Anísio? Porra! Eu falei, como assim? Aí Direto com o homem. Esperei o Penido chegar. Falei, Penido, o que é isso aqui? Você ligou? Eu falei, não, eu sou amigo do Chico, cara. E o Chico já foi comentarista esportivo aqui na Rádio Tupi. Liga pra ele que eu falei com ele sobre você, que você trabalha aqui na rádio, né? Que você é criativo, você faz um montão de vozes, né? E coisa e tal. Ele pediu pra você ligar pra ele. Eu liguei e atendeu um assessor dele, seu Wilson, já falecido. Falou, dá um pulinho aqui na usina, ali na Herbert Richards, que era uma dubladora.